Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente está ao vivo aqui em Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E você, a partir de agora, é o nosso convidado para ficar sabendo sobre mais informações a respeito de pulverização, aplicação, como acertar o alvo, ser mais assertivo, evitar desperdício de produtos e, é claro, conseguir chegar o mais próximo possível dos resultados esperados. Sobre esse assunto, eu recebo pela primeira vez aqui no estúdio Gene Márcio Gonçalves. Bom dia, Gene Márcio, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia a todos os telespectadores do Canal Rural que nos acompanham. É sempre um prazer atendê-los. Maravilha, um prazer nosso recebê-lo aqui, Gene Márcio. Gene Márcio, que é engenheiro agrônomo, especialista em defesa fitossanitária e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. A partir de agora, a gente vai começar a tratar desse assunto e você sabe que sempre a sua participação aqui é muito bem-vinda. Se você tiver dúvida sobre esse assunto tratado hoje, você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. O telefone vai ficar aparecendo na sua tela, já apareceu há pouco, é o 65 99 212 1055. Você manda sua mensagem aqui pra gente, a gente, é claro, vai levar essa dúvida até o instrutor e o Gene Márcio vai prontamente responder e tirar as suas indagações. Gene Márcio, vamos lá, tentar entender primeiro o conceito da tecnologia de aplicação para a gente começar o tema. Ok, Luiz, então, o conceito da tecnologia de aplicação é muito simples, é o emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionem uma correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo. Sempre, Luiz, levando em consideração a quantidade necessária de produto, de forma econômica e eficaz e com o mínimo de contaminação de outras áreas e do aplicador. Sempre preservar o meio ambiente. Exatamente, é aquela história, né? Ninguém nunca quer ter que aplicar, mas como é necessário, então vamos buscar fazer da melhor maneira possível, sendo mais assertivo, como a gente abriu o programa falando. Correto. Para que a gente tenha esses conceitos com segurança, nós devemos ter em mente aqui a diferença entre pulverização e aplicação, no qual pulverização é um processo físico-mecânico, partículas ou gotas, enquanto aplicação já seria a deposição dessas gotas sobre um alvo desejado, com tamanho e densidade adequada ao objetivo proposto. Outra coisa, Luiz, é importante também a gente entender o que é o alvo biológico e o alvo químico. Por exemplo, o alvo biológico é onde o produto deve atingir de uma forma eficaz, enquanto o alvo químico é o produto onde deve ser colocado no alvo, onde devemos ter a capacidade de atingir o alvo biológico selecionado. Porque o alvo químico ele pode ser móvel, enquanto o alvo biológico é mais fixo. Explica isso pra gente, por favor. O alvo químico ele é móvel, Luiz, porque ele é um produto químico. Ele pode ser um produto sistêmico, a qual ele entra na planta, ele chega à planta e ele vai deslocar dentro da planta, procurar onde é que ele vai agir na planta para controlar. Quer seja um alvo, uma planta daninha, um inseto ou uma doença. Ou ele pode ser um produto químico de forma de contato, a qual ele só vai agir aonde ele tiver contato com a planta ou com o inseto ou com as doenças. Perfeito, maravilha. Podemos seguir. Para que a gente também tenha uma melhor segurança, temos alguns fatores que envolvem a tecnologia de aplicação. Por exemplo, temos que entender o que eu vou aplicar. A gente está falando de um produto químico. Como eu vou aplicar? A gente está falando da parte física, da máquina, deslocamento da máquina, velocidade. Quando eu vou aplicar? Já seria a parte biológica. Por quê? Porque os organismos geralmente são vidas. E através dos produtos químicos a gente quer eliminar um problema que está causando dano econômico à lavoura. Para que isso aconteça de uma forma segura, temos o homem e o aplicador. Ou seja, o homem seria a parte técnica da fazenda, tem que ser totalmente planejada. E o aplicador tem que estar preparado e qualificado para fazer essa ação. Com isso envolvemos tecnologia, envolvemos informação e envolvemos também a capacitação de toda a equipe. Esse ponto que você frisa é extremamente importante, né, Gene Márcio? Falar em capacitação, tecnologia e informação, ou seja, conhecer todas essas características, todas essas necessidades, porque na próxima slide você vai mostrar aqui justamente que são vários os fatores que podem interferir, né, na aplicação propriamente dita. Correto, Luiz. Esses fatores que interferem na aplicação são fatores que você tem que ter totalmente o planejamento em mãos para você proceder com as aplicações. Por exemplo, o alvo. Será que esse alvo já está me causando um dano econômico à cultura? O ambiente, será que eu estou num dia bom para fazer as aplicações?
eu vou ter segurança no vento, na temperatura e na umidade? Quanto ao momento da aplicação, uma planta daninha, ela está no estágio de controle? Ou a doença já está atingindo o nível de dano econômico ao ponto de ser controlado? Aí quando partimos para o operador, esse é peça fundamental do sistema, porque ele é o cara que vai conduzir a máquina, que vai fazer esse processo de aplicação. Em questão das máquinas, eu tenho que entender se essas máquinas estão reguladas, calibradas e se ela vai conseguir fazer com que a gente faça essas aplicações com segurança. Será que ele atende o tamanho da minha propriedade? Aí quando partimos para o produto químico, esse produto tem que ser indicado para aquele alvo que se quer controlar. Ou seja, ele é um produto que tem dose definida e é um produto que realmente foi testado e que ele vai fazer o controle desses fatores que interferem no momento da aplicação. Aí você destaca que planejamento, né, é a palavra-chave para que você possa aí passar por todos esses fatores sem esbarrar em nenhum deles. Positivo, planejamento sempre é essencial, né, Luiz? Porque temos o planejamento, nós temos segurança em envolver toda essa mandala e ter uma eficácia nas aplicações. Perfeito. Próximo slide também você traz algo muito interessante, né? Mistura de tanque versus formulação. Aqui está um ponto-chave, né, Geni Márcio? Luiz, aqui nos fala também para os nossos telespectadores que a água, pó molhável, grãos dispersivos, são todos misturas de tanque no qual tem que ter uma sequência ideal. Nós temos ali uma ordem de adição, temos os tipos de formulação. Se a gente não fazer isso de forma adequada, patrônio, o que pode acontecer? As misturas podem sofrer instabilidade, ou seja, pode sofrer o antagonismo ou o sinergismo. O que é cada um deles? Vamos explicar. Antagonismo seria misturas ruins, negativas, a qual um produto pode tirar o efeito do outro produto. Já o sinergismo, duas moléculas junto, ela trabalha com mais perfeição. Ela tem um poder de controle melhor do alvo em que você está aplicando. Aqui você tem ordem e adição. Tem que se obedecer essa ordem? Sempre tem que se obedecer essa ordem. Porque nós temos pesquisa em que 47% dos nossos produtores hoje usa adição de no mínimo 3 produtos dessa ordem de aplicação. Perfeito. Vamos seguir então, que aí você tem uma imagem muito interessante também. O que aconteceu aí? Aqui nós tivemos uma mistura antagônica, ou seja, os produtos não conseguiram uma ação sinérgica entre os dois, a qual uma molécula interferiu com outra e teve o processo de coagulação no tanque. Criou-se essa pasta e é um prejuízo muito grande. Aí nós perdemos o produto e perdemos também o momento da boa aplicação. Ou seja, né, o resultado não vai ser aquele esperado. Na próxima slide você vai falar justamente sobre a diferença entre regulagem e calibração. Vamos explicar para a gente porque também são pontos extremamente importantes, né? Correto. Quando falamos da regulagem, a gente tem que ajustar os componentes da máquina. Temos características da máquina que devem ser ajustadas, como velocidade, tipo de pontas, espaçamento e as pontas de pulverização que a gente chama de bicos. E também a altura da barra. Quando partimos para a calibração, é que essa máquina já passou pela regulagem. Aí é verificar se as pontas escolhidas vai ter o volume ideal na quantidade de produto a ser colocado no tanque e a ser colocado também no alvo biológico. Lembrando que essa regulagem e calibração vão depender do estágio da cultura em si, né? Ou seja, cada vez que você for entrar no campo, você vai ter que se atentar a isso. Positivo. Isso nos arremete a trazer sempre segurança para a gente ter eficácia no processo. Perfeito. Então, para a máquina, quando a gente vai proceder com a regulagem, nós temos simples aqui 20 itens na máquina em todo o sistema de aplicação da máquina. É importante para nós entendermos, por exemplo, eu vou pegar aqui como o tanque. Esse tanque, ele está com água limpa na hora da calibração. Vamos pegar o item 20, GPS. A máquina tem GPS, ela sabe fazer o geoposicionamento de entrada e saída dessas áreas. É muito importante para nós termos segurança de que todo esse checklist foi efetuado. Perfeito. Por outro lado, depois que a gente passa pelo checklist, a gente vai fazer a calibração desse equipamento. Verificar se o desempenho desse pulverizador vai ser como previsto pela regulagem que a gente fez pelo checklist. Então são ajustes finos de vazão, pressão e velocidade. Mas para que isso aconteça e para que a gente consiga introduzir os dados necessários
no computador da máquina, que seria o controlador eletrônico, nós precisamos estar com essa máquina no local apropriado, que chama pátio de descontaminação, ou lá no campo, na área a qual a gente vai fazer essa aplicação. Temos que ter a máquina limpa, água limpa no tanque, bico adequado de acordo com essa pressão, vazão e velocidade a qual eu vou andar com essa máquina, entender o que calibrar na máquina, ou seja, como eu vou alimentar esses dados dentro desses controladores eletrônicos. Perfeito. Aqui você faz um alerta sempre importante, a foto até diz, né? Sempre utilizando EPI, afinal de contas, né, tem que ter segurança, é isso que todas as fazendas empregam aí, ou tentam empregar. Genimar, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. No próximo bloco, quero até que você já rode a próxima imagem para a gente trazer para o nosso telespectador. A gente vai falar sobre os conceitos técnicos da aplicação. Tem muita informação interessante, importante para você que está no campo. Então, portanto, continue com a gente. Rapidinho a gente vai estar de volta aqui de Cuiabá, ao vivo, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, então continue com a gente. Estamos de volta ao vivo daqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre aplicação, né? Como buscar ser mais assertivo, encontrar os resultados esperados, atingir os resultados esperados, acertando o alvo. Quem está aqui conosco é o Genimárcio Gonçalves, que é um dos instrutores do Senar Mato Grosso. Genimárcio, você explicou basicamente o conceito, né, de aplicação, a diferença entre pulverização e aplicação, trouxe alguns termos técnicos ali e a gente trouxe justamente para esse bloco agora, né, os conceitos técnicos da aplicação. É aí que vai entrar aquela história de evitar deriva, você vai explicar um pouco o que é isso, né? Vamos lá então. Então, pulverização seria nós produzir gotas e essas gotas têm que chegar de forma bem distribuída no alvo, colocar o produto no alvo. Mas para que a gente tenha sucesso nessas aplicações, devemos sempre fazer um monitoramento climático, porque nós temos, como via de regra, ventos limitados entre 3 a 15 km por hora, uma temperatura abaixo de 30 graus Celsius, e temos também que ter uma umidade relativa controlada, acima de 50% de umidade. Isso aqui é uma observação padrão, né? Padrão. Isso aí foi feito ao longo dos anos e com que a gente consiga ter a melhor eficácia das aplicações. Por que temos que obedecer esse monitoramento climático? Por causa das perdas. Nós temos sempre perdas por evaporação e deriva. Se a gente observar, o processo de deriva é o deslocamento da cauda de produto fitossanitário para fora do alvo desejado, ou seja, um prejuízo. Nós temos dois tipos de deriva, a exoderiva e a endoderiva. A exoderiva ocorre fora, são as gotas transportadas pelo vento fora do alvo, no momento que a gente faz as aplicações. Já a endoderiva pode ser uma deriva que ocorre dentro da cultura por excesso de cauda de pulverização, a qual ocorrem os escorrimentos. E temos também a evaporação, que é causada por temperaturas fora dos limites de aplicações. Perfeito. Aqui, Luiz, eu trouxe algumas causas que provocam deriva. Por exemplo, a velocidade aumentada da máquina. Ela ocorre pressão excessiva, porque ela produz gotas finas. E os produtos, quando as gotas são muito afinadas pelo processo de velocidade e pressão, elas saem fora do alvo. Já na outra imagem temos a inversão térmica, que é a evaporação, que é uma condição de horário de aplicação. Temos aí no início da manhã e no final da tarde, onde o vento está próximo a zero. Ocorre essas inversões térmicas e essa deriva fora da cultura. Quais, com base na nossa temperatura, nosso clima aqui em Mato Grosso, quais são os horários mais recomendados? Luiz, os horários recomendados sempre pegar as aplicações ali das 6 da manhã, onde a gente pode levar até próximo às 10 horas da manhã, e à tarde ali a partir das 4 da tarde até as 6 horas da tarde. Tomando cuidado com essa inversão térmica. Sempre de olho nesse processo de inversão térmica. Perfeito. E temos um terceiro exemplo que são gotas finas, por causa da velocidade do vento. O vento está acima de 15 km por hora, a qual estou tentando fazer uma aplicação, mas o vento está impedindo. Perfeito. Uma grande dúvida que é o que você traz agora, tamanho das gotas, né? Então, Luiz, as gotas têm unidades. Como nós temos peso por quilo, as gotas se falam em micras. É uma parte por 1 milhão, a qual toda aplicação ela não traz, propriamente dito, gotas no mesmo tamanho. Então,
Geralmente o bico te oferece gotas de tamanho fino, médio ou grosso, mas dentro desse padrão nós temos gotas de diferentes tamanhos. Então temos aí o diâmetro mediano volumétrico, que é a gota do meio, ou seja, é a gota 0,5. Abaixo delas são finas e acima delas são gotas maiores. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem de gotas, para nossos telespectadores, que no processo de cobertura com as gotas finas ela tem maior cobertura do que as gotas grossas, onde elas têm menor cobertura. Está aqui na tela para todos perceberem. Já no processo de deriva, as gotas finas o processo é maior, porque são gotas leves. Já as gotas grossas são menor, tem menor deriva. Na vida útil, as gotas finas também têm menor vida útil, porque o deslocamento dela do bico até chegar no alvo é interferida pelo vento, temperatura e umidade. Perfeito. E aqui a gente traz alguns tamanhos de gotas. O que vai definir o tamanho da gota que eu vou utilizar é o alvo que eu estou buscando atingir. Isso. Se eu tenho uma massa foliar muito densa ou se eu tenho uma praga, uma lagarta que está envolvida lá no meio do dócil da planta. Então, eu preciso de uma gota fina para me penetrar na massa foliar e atingir o meu alvo. Perfeito. Ou vice-versa, se eu estou fazendo um herbicida, são plantas abertas, eu consigo trabalhar com a gota média ou grossa. Aí eu consigo evitar o processo de deriva. Perfeito. Aqui eu trouxe uma tela só para exemplificar o comparativo do tamanho das gotas. Geralmente trabalhamos mais com fina, média ou grossa, que as gotas finas estão entre 100 a 175 micras, neblina, é como se fosse uma garoa fina. As gotas médias entre 175 a 250 micras, temos também uma garoa fina. Já quando eu pego a gota grossa, ela já parte de 250 a 375 micras, é uma chuva leve. Só para exemplificar para o telespectador entender melhor o tamanho Quais são as mais utilizadas? Fina, média e grossa. Seriam aqui essas três aqui, né? Isso. A laranja, amarela e azul. Isso, eu trouxe um exemplo aqui, quando a gente fala de temperatura ideal, vento ideal e umidade relativa, eu estou num dia aqui que eu tenho 20 graus Celsius de temperatura, no exemplo de Irá, e tenho 80% de umidade relativa. Se você observar, eu tenho uma gota de 200 micras, que é uma gota média, e tenho uma gota fina de 100 micras. Como eu estou dentro dos meus parâmetros de aplicação, 20 graus Celsius e 80% de umidade, as duas gotas, quando são deslocadas do pulverizador da ponta, elas chegam no alvo. Agora, quando eu parto, por exemplo, de cá, as mesmas duas gotas com os mesmos tamanhos, aqui eu já tive a interferência no clima. Eu aumentei minha temperatura para 30 graus e, consequentemente, a umidade relativa abaixou. A gota média chega e a fina se perde no ar. A gente está vendo, então, aqui que aqui não chegou no alvo, né? Não conseguiu atingir o que se esperava. Positivo, isso pelo tamanho da gota, 100 micras. São gotas totalmente deriváveis ou percas por evaporação. Perfeito, podemos seguir, Genimárcio. Então, para a gente entender melhor como que eu evito, é escolhendo a ponta correta de pulverização. Nós, na fazenda, os telespectadores chamam-se bicos, mas nós falamos ponta de pulverização. Então, geralmente essa ponta traz uma cor, traz um modelo, traz uma marca e traz a vazão. Essa vazão é dada por cores. Se você observar, Luiz, temos ali, um bico seria todo o conjunto, seria a ponta com um anel de vedação, com peneira, capa, enfim. Formaria um bico. E a ponta é apenas a peça onde vai passar o produto biologicamente ativo. Perfeito. Aqui eu trouxe dois exemplos de pontas mais utilizadas hoje nas lavouras. Temos as pontas hidráulicas cônicas e as pontas hidráulicas leques. As cônicas geralmente nos traz gotas finas, mas utilizadas nos fungicidas, onde eu tenho uma massa foliar maior, mais densa. Enquanto as pontas leque, elas já são utilizadas na dessecação, no pós-emergente. Então são gotas que trabalham com pressões menores, então tem menor risco de deriva. Para a gente entender melhor, quando a gente pega a parte de cobertura aqui, para um herbicida, geralmente eu tenho que ter entre 20 e 30 gotas por centímetro desse produto. Inseticida já fica entre 50 a 70 gotas por centímetro quadrado e fungicida de 70 a 100 gotas por centímetros quadrados, para que a gente tenha essa eficácia biológica. E aqui está o tamanho das gotas: herbicida de média grossa, inseticida média fina e fungicida gotas finas. Perfeito. Para que você entenda melhor como escolher uma ponta de pulverização, essa é dada em relação à vazão pelas cores. As cores laranja, nós temos uma vazão menor, um orifício menor de saída. Então,
Se eu ligar ela em 1 minuto, ela vai me dar uma vazão em galões americanos de 0,4 litros por minuto. Sempre numa pressão de 3 bar, que é a melhor pressão para se trabalhar com os bicos Lex, para evitar o processo de deriva. E assim segue sucessivamente as demais pontas com as cores determinadas de acordo com a vazão. Perfeito. Podemos seguir. Aí eu trouxe uma tabela que é muito importante para que os nossos telespectadores entendam que na tabela temos que ter o espaçamento da tabela de acordo com o espaçamento da máquina. Aonde vem essa tabela? Essa tabela a gente encontra geralmente nos manuais de pontas de pulverização. Você consegue nas lojas onde você compra essas pontas. Temos espaçamento, velocidade determinada e a vazão de cada ponta. Isso de acordo com a cor. Lá tem verde, amarelo, azul e vermelho. Correto? É muito importante ter o entendimento dessa tabela. Interessante que a gente vai vendo, conforme você vai trazendo essas explicações, o quanto é importante a capacitação, porque são várias informações que precisam ser analisadas, levadas em consideração antes de você ir para o campo, né, Jânio Márcio? Aqui temos um exemplo de uma ponta nova, com uma boa distribuição, e de uma ponta ruim, com uma má distribuição. Isso aqui gera um prejuízo muito grande para o produtor na hora do processo de aplicação. Por quê? Pontas desgastadas, ela vai jogar menos produto, ao ponto de você ter que fazer uma reaplicação e com isso o prejuízo é dobrado. Perfeito. Aqui, para finalizar, nós temos que o volume de pulverização a ser utilizado nem sempre é uma condição pré-estabelecida. Para que a gente tenha o volume de pulverização de uma forma eficaz, nós temos que ter em consideração que ele depende sempre do alvo desejado, do tipo de ponta que você está utilizando, das condições climáticas, da arquitetura de planta e do tipo de produto aplicado. Porque esse produto pode ser mais denso, pode ser um produto mais refinado, enfim. Na hora desse produto sofrer uma pressão e ser transformado em gotas, a gente tem que entender como que é essa mistura, se ela é positiva. Jânio Márcio, nós temos 1 minuto, eu queria que você corresse, porque nós temos mais 3 slides, eu queria que você trouxesse eles aqui para o programa. Vamos lá. Aqui, ó, a forma que a gente mais utiliza hoje para fazer avaliação diretamente no campo e na planta é os papéis hidrossensíveis. Podemos usar também corantes e traçadores fluorescentes. Aqui está os materiais que a gente usa quando está se calibrando as máquinas, temos jarras, manômetros, mas uma das partes importantes, Luiz, que eu quero tomar é o termohigroanemômetro. É esse equipamento que mede vento, temperatura e umidade. Esse é imprescindível que o produtor tenha ele na sua fazenda. E para finalizar, o operador sempre tem que ter conhecimento com o equipamento, com os produtos e a relação entre produto e alvo. É o time onde ele pode iniciar ou parar essa aplicação. Mas para que o operador tenha acesso a isso aí, ele tem que entender o momento certo de fazer treinamento em tecnologia de aplicação, para que a gente possa acertar o alvo e evitar as derivas. Jânio Márcio Gonçalves, muitíssimo obrigado pelas informações. A gente sabe que você tem um vasto conhecimento, é um assunto extremamente técnico, né, que mostra a importância de estar bem preparado para assumir nessas pulverizações, essas aplicações no campo. Obrigado pela sua participação aqui, emprestando um pouquinho do seu conhecimento, e obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Uma excelente quarta-feira a todos e até semana que vem. Obrigado.